Olá, sejam todos bem-vindos. Como defender os direitos do seu cliente sobre um imóvel? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as principais ações para a defesa dos direitos do seu cliente sobre um determinado bem imóvel. Esse vídeo ele é muito importante porque você precisa conhecer essas ações. Precisa saber a ação adequada a ser proposta conforme o caso concreto. Eu vou te ajudar a fazer isso hoje. Mas antes, dê o seu like e já se inscreva no nosso canal, porque aqui eu compartilho dicas práticas para você que advoga, para você que quer conhecer os seus direitos imobiliários. Para defender os direitos do seu cliente sobre bens imóveis, a primeira coisa que você tem que verificar é a relação entre o seu cliente e o bem imóvel. Esse seu cliente é o proprietário ou é um possuidor? O proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel. Então você deve diligenciar, junto ao cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão de ônus daquele imóvel, para saber se o nome do seu cliente consta na matrícula. Se o nome do seu cliente constar na matrícula, ele é o proprietário registral. E se o nome do seu cliente não constar na matrícula, aí você tem que analisar o fato concreto. O seu cliente está na posse do imóvel? O seu cliente mora lá nesse imóvel? Ele construiu nesse local? Ele arrenda para alguém? Ele aluga esse imóvel para alguém? Se sim, ele é possuidor. Ele pode ser um possuidor direto, se ele estiver diretamente em contato com a coisa, diretamente com o imóvel, morando lá, construindo lá, cuidando. E também pode ser um possuidor indireto, quando ele aluga esse imóvel para alguém, quando ele arrenda esse imóvel para alguém, ele é um possuidor indireto. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto, tá bom? E o segundo lugar, você deve verificar qual a pretensão do seu cliente. E somente a partir dessa relação jurídica é que você vai entender a pretensão dele, né? O que seu cliente quer? A posse dele foi ameaçada? Foi retirada dessa posse? Ou ele realmente já é o proprietário registral e descobriu que outra pessoa está ocupando o imóvel? Ou ele é o proprietário registral, mas perdeu a posse do imóvel? Ou ele é o proprietário registral que nunca teve a posse e agora quer a posse do imóvel? Ou também ele pode ser um mero possuidor e agora o proprietário registral quer retirá-lo da posse do imóvel. Então, tem várias possibilidades que têm que serem analisadas. Então, para recordar, qual que é o primeiro passo? Identificar a relação jurídica entre o seu cliente e o imóvel. E depois identificar a pretensão dele, o que ele realmente quer. Se o seu cliente tem posse de alguma forma e ele está sendo ameaçado, ele perdeu a posse para o atual ocupante do imóvel, você tem que se valer das ações possessórias. E se o seu cliente também é proprietário registral e possuidor, e alguém invadiu a terra dele e ele foi afastado dessa posse, a pessoa que praticou o ato é o atual ocupante, foi o que esbulhou a posse, então cabe as ações possessórias. Mas qual ação possessória, Ivan? Aí eu respondo, depende. Se for apenas uma ameaça e o seu cliente ainda está na posse do imóvel, você vai ajuizar uma ação de interdito proibitório. Se houve uma agressão à posse, sem retirar o seu cliente da posse, por exemplo, o sujeito foi lá e derrubou a cerca da fazenda, pegou uma parte da fazenda ali, você vai ajuizar a ação de manutenção de posse. Se foi uma agressão à posse com a retirada do seu cliente da posse, aí você vai entrar com ação de reintegração de posse. Então, a segunda possibilidade, o seu cliente é o proprietário registral, que não tem posse. Ele quer ter posse. Você precisa investigar mais uma questão que é o seguinte: você vai perguntar para o seu cliente:
Em algum momento você já teve posse e agora não tem mais? Se ele disser sim, eu era possuidor, mas eu descuidei e um sujeito acabou ingressando na área. Nesse caso, você não vai utilizar as ações possessórias. Você vai ajuizar uma ação petitória. Mas qual ação petitória? Veja, na nossa premissa, aqui nesse segundo cenário, o seu cliente é um proprietário registral. Um dia ele teve posse, descuidou daquela área e agora ele não tem mais a posse. Então, você vai ajuizar uma ação reivindicatória. Mas qual será o pedido dessa ação reivindicatória? A emissão do autor na posse do imóvel. Mas qual o fundamento, Ivan? O fundamento é a propriedade. Você não vai discutir posse. Você vai dizer, juiz, eu sou o proprietário, eu quero ter posse do meu imóvel. Aqui está a certidão de matrícula. Eu tive a posse e perdi essa posse. E não estou discutindo aqui direitos possessórios. Estou querendo ter posse com fundamento no direito de propriedade. E com a certidão de ônus, você vai provar que o seu cliente consta lá como proprietário do imóvel. Mas pode ser que o seu cliente seja o proprietário registral, mas ele nunca teve posse. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Basta você imaginar que o sujeito foi lá e arrematou um bem no leilão. Ele passa a ser o proprietário registral, mas ele não tem posse e nunca teve posse. Então você vai ajuizar, nesse caso, a ação de imissão de posse. É uma ação petitória fundada no direito de propriedade também. Então, pessoal, tudo depende do caso concreto. Tudo depende da relação e da pretensão do seu cliente. Pode acontecer também do seu cliente ser surpreendido com uma outra matrícula. Como assim, Ivan? Alguém chega para o seu cliente e diz, eu sou proprietário desse imóvel. E seu cliente diz, eu sou o proprietário desse imóvel. Cadê sua prova? Cadê sua prova de propriedade? E o sujeito apresenta uma certidão com a matrícula X. E o seu cliente tem outra certidão com a matrícula Y. Ou seja, duas matrículas sobre o mesmo bem de imóvel. Isso pode acontecer. Porque aqui nós temos um problema registral. Mas então, como vamos solucionar isso, Ivan? Há duas formas. Vamos imaginar que a matrícula do seu cliente seja mais antiga. Isso vai te ajudar. Se a matrícula do seu cliente for mais antiga, você pode obter o cancelamento da outra matrícula de forma extrajudicial perante o cartório de registro de imóveis. E para isso, você vai observar o artigo 214 da Lei de Registros Públicos. Mas caso você não queira buscar via extrajudicial, você poderá ajuizar a ação de cancelamento de matrícula, na qual você vai mostrar que a matrícula do seu cliente é mais antiga. Vai fundamentar que, eventualmente, que a outra matrícula foi aberta mediante fraude ou documento falso ou por equívoco, que também pode acontecer. E vai fazer prevalecer a matrícula do seu cliente sem prejuízo de eventuais ações possessórias. Por exemplo, o sujeito que tem essa matrícula ameaça o seu cliente. Você vai ajuizar a ação de cancelamento de matrícula e também a ação de interdito proibitório, ou de manutenção de posse, ou até mesmo de reintegração de posse, se tiver havido, por exemplo, um esbulho. E por fim, pessoal, já falei muito, mas sempre tem a última dica. É possível que o seu cliente seja o possuidor e não seja proprietário registral. E é possível também que o proprietário registral compareça e diga, eu quero meu imóvel de volta. E agora? Agora você poderá se valer, nesse caso, da ação de uso capião, caso o seu cliente já tenha preenchido todos os requisitos da uso capião, que nós sempre falamos nos nossos vídeos, né? É possível que o seu cliente seja um possuidor que esteja na posse do imóvel há mais de 15 anos, com posse contínua, ininterrupta e com ânimo de dono.
e somente agora que o proprietário registral aparece reivindicando a área do imóvel. Então, você poderá ajuizar uma ação de uso capião. São ações que vão te ajudar não apenas a regularizar a situação do seu cliente em relação ao imóvel, mas, sobretudo, defender os direitos do seu cliente sobre o bem imóvel. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Ivan Delfino, seu consultor imobiliário.